Fala galera, beleza? Eu sou o professor Walter Pessoa e estarei com vocês aqui nessa jornada até o Enem com a disciplina de matemática. Eu sei que você adora matemática, eu sei que você sonha com matemática todas as noites, não é verdade? Pois é, meu povo, se não sonhava, vai começar a sonhar a partir desta noite. Pois é, meu povo, vamos lançar aqui para você uma sequência de temas dos mais recorrentes no Enem, para que você tenha um apoio maior, você tenha aí uma possibilidade de gabaritar a prova de matemática lá no Enem, beleza? Então, teremos 8 semanas até o Enem, consequentemente 8 temas. Nesta semana eu preparei 2 aulas para você, essa é a primeira, e eu peço que Robertão, meu amigo, Robertão na transmissão, corte para a tela geral e apresente o tema da nossa aula de hoje. Olha que tema massa, meu povo. Proporcionalidade. Pois é, vem para mim, Robertão, vem para mim, Robertão. Você percebeu que o tema ele é maravilhoso? Todo ano caem questões com esse tema na prova de matemática. Pois é, show de bola. Então eu te convido agora a ficar concentrado nessa aula. Ao final da aula, você vai no link da descrição e baixa nosso material de apoio para complementar teu estudo, tá certo? E fica focado aqui no que tio Valtinho tem para você. Robertão, tela geral do slide e vamos começar a nossa aula de hoje. Aula 1 da primeira semana, matemática, proporcionalidade. Meu povo, tá aí para você fazer aquele print legal. Proporcionalidade, toda vez que eu penso nesse tema, eu vou lembrar de grandezas. E a gente entende por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, contado. Por exemplo, comprimento. Eu posso medir o comprimento de uma rua. Esse comprimento a gente sabe que ele é dado em metro, ok? Então, a grandeza comprimento me faz medir coisas, beleza? Olha só, área é a grandeza que vai fazer a medida de superfície, percebeu? Volume é outra grandeza que a gente vai medir aí em sólidos geométricos, ok? Observe que capacidade ou capacidade de armazenamento tem a ver com quantos litros eu posso colocar dentro de um certo recipiente. A partir daí eu tenho outra grandeza famosa, que é a massa, que é dada em quilograma. E aí eu tenho o tempo, que é das grandezas a mais bela. Já dizia que tempo, és um dos deuses, o mais lindo, né? Chamar deuses aqui dos deuses das grandezas. O tempo, para mim, é o que mais fascina, tá bom, gente? Porque quando ele passa, ele não consegue voltar. Então vem comigo, não perde tempo, se dedique cada segundo para que você consiga aprender mais sobre proporcionalidade nessa aula da gente, beleza? Vamos, Robertão, vamos embora que o tempo está passando. Aí eu trago para você um outro conceito muito massa, que é o conceito de grandezas proporcionais. Meu povo, presta atenção, 2 grandezas distintas são ditas proporcionais se for possível construir 2 razões equivalentes entre elas em momentos distintos, beleza? Então eu vou fazer você pensar um pouquinho nessas grandezas de forma proporcionais durante a nossa aula, beleza? Mas se eu posso comparar 2 grandezas, eu chamo essa comparação de razão, e quando eu consigo em momentos distintos estabelecer a razão equivalente, eu tenho grandezas escritas de forma proporcionais, beleza? Show de bola? Vamos seguir. Aí eu vou dar exemplo para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Seguindo a nossa aula, eu vou fazer você pensar em proporcionalidade a partir do conceito de razão. Antecipei no slide há pouco, agora apresentado, o conceito de razão. E trago para você também a ideia de proporcionalidade através da proporção entre razões. Olha só. Eu vou estabelecer uma razão a partir da comparação entre 2 números, entre 2 grandezas de ordem distintas. Por exemplo, A dividido por B. A indicando uma grandeza,
B indicando outra. Quando eu associo essa comparação entre duas grandezas, eu estou estabelecendo uma razão. Por exemplo, velocidade, que é ΔS de distância de deslocamento, dividido por ΔT, que é o tempo. Então, observe, numerador, deslocamento, denominador, tempo. E aí eu tenho exatamente a razão estabelecida, que a gente chama de velocidade. Essa razão, meu povo, ela também pode ser escrita como está aqui ao lado, ó. A, dois pontinhos, B. E aí eu também entendo que isso aí é o símbolo da divisão e trago para você as duas formas de se escrever uma razão. A sobre B ou A, dois pontinhos, B. E como é que a gente lê isso na matemática? A gente vai ler assim, ó. Primeira maneira de ler. Razão de A para B. Razão de A para B. Ou A está para B. Beleza? Show de bola? Então, professor, o que seria uma proporção? Proporção é quando a gente tem duas razões iguais. Duas razões que têm ali o símbolo de igualdade entre elas. Observe, A está para B, é a primeira razão, e a outra, C, estando para D. Olha que legal, comparar ou igualar duas razões, eu chamo isso de proporção. Show? Então, como é que a gente vai ler isso aí? A gente vai ler assim, ó. A está para B, assim como C está para D. O símbolo de igualdade vai ser interpretado aqui como o assim como, beleza? Show de bola? Então, continua comigo aqui, ó. Vou trazer para você que proporcionalidade tem a ver com comparação de grandezas. E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Show de bola? Perfeito? Então vamos adiantar para a gente entender o que é grandeza diretamente proporcional ou o que é grandeza inversamente proporcional. Beleza? Grandezas diretamente proporcionais, olha o destaque aí na palavra diretamente, meu povo. Traz para a gente a seguinte ideia, vê? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra de maneira proporcional e direta. Tipo, aumentando uma, aumenta a outra. Show? Agora, quando que eu vou ter grandezas inversamente proporcionais com destaque para o inversamente proporcional? Show de bola! Duas grandezas são inversamente proporcionais quando a variação de uma provoca aumento ou redução de forma inversa na outra grandeza na mesma proporção. Por exemplo, aumentando uma, a outra diminui. Quando eu tiver essa inversão de um aumentando, a outra diminuindo, eu tenho aí grandezas que são inversamente proporcionais. Beleza? Vou te dar um exemplo disso aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Estou num veículo que percorre 100 metros em 10 segundos. A velocidade dele é de 100 dividido por 10, muito bem, 10 metros por segundo. Show de bola! Então observe que se eu aumentar a distância percorrida para 200 e aumentar o tempo para 20, a velocidade será a mesma, correto? Então, distância e tempo, nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais, porque estabeleceu-se aí, aumentando uma, aumenta a outra e a razão permanece constante. Agora pensa comigo, tu tens 10 trabalhadores para descarregar uma certa carreta de açúcar, por exemplo. Então observe que cada trabalhador com a mesma força de trabalho, tá? Então se eu tenho 10 trabalhadores para descarregar aquela carreta, eles farão isso num tempo, correto? Agora, se eu duplicar a quantidade de trabalhador, olha, aumentei a quantidade de trabalhador, o que vai acontecer com o tempo? Muito bem, o tempo será reduzido pela metade, beleza? Considerando que cada trabalhador vai ter a mesma capacidade de trabalho, vai fazer corpo mole, tá certo? Então, aumentei a quantidade de trabalhador, reduzi o tempo de descarregar aquela carreta, percebeu? Então, quando acontecer isso num problema, você está lidando com grandezas inversamente proporcionais. Show de bola? Tela geral, minha produção? É, meu povo, matemática é isso, é entender o conceito para depois tu aplicar nas continhas. Vamos embora.
Quando as grandezas são diretamente proporcionais. 3 pontinhos. Vamos aplicar a elas a propriedade fundamental da proporção. Como assim, tio Valtinho? Olha só. Em uma proporção direta, o produto ou multiplicação dos extremos é igual ao produto ou multiplicação dos meios. Vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho aí duas razões iguais, logo, uma proporção. Pense comigo. A é o primeiro elemento, D é o último. Ó, A está para B, assim como C está para D. Então eu tenho A, primeiro elemento, D, o último elemento. Então esses dois elementos aí são chamados de extremos. Consequentemente, B e C são chamados de meios, tá certo? E como é que eu vou fazer para aplicar essa propriedade fundamental da proporção quando as grandezas forem diretamente proporcionais? Assim, ó, eu vou multiplicar os elementos que estão nos extremos e igualar a multiplicação dos elementos que estão no meio. É a famosinha regrinha de 3. Tá lembrado, Roberto, na transmissão? A regrinha de 3 ou o show da Xuxa, ó. Wolverine. Pois é, ou então o nosso balão. Então, presta atenção que vamos trabalhar com essa propriedade fundamental da proporção em quase toda a prova do Enem. Vamos comigo. A vezes D igual a B vezes C. Exatamente, a gente tem aí a famosa regrinha de 3. Beleza? Show de bola, eu vou dar continuidade aqui para vocês e vou dizer assim, ó. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, olha o que vai acontecer. Vamos aplicar também a propriedade fundamental da proporção, porém com um truque. Quando as grandezas forem inversamente proporcionais, invertemos a segunda razão e aplicamos a propriedade fundamental da proporção. Olha que massa! A está para B, assim como C está para D, beleza? Só que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, o que eu faço, Robertão? Olha, eu vou inverter a segunda e vou aplicar a mesma regrinha da proporção. Só que agora, ó, os extremos serão A e C. E aí, eu tenho os meios B e D. Show de bola? Então, eu tenho aí a ideia do produto ou multiplicação entre os extremos igual a multiplicação entre os números que estão nos meios. Olha, A vezes C igual a B vezes D. Percebeu como fica fácil? Entendendo cada um dos conceitos? Show de bola? Agora eu quero trazer para você, a partir disso aqui, na sequência da aula, um monte de aplicações dessas proporções diretas, inversas, e a gente vai começar a ver como isso pode vir na prova do Enem, tá bom? Show de bola? Vamos embora! Aplicações. Então, observe, eu tenho alguns problemas com proporcionalidade para a gente pensar aqui, beleza? Vou trazer aqui um probleminha bem simples de proporcionalidade. Vou te dar um exemplo disto aqui para a gente pensar. Vamos estabelecer um probleminha simples. Olha, digamos que eu queira manter a velocidade constante. Velocidade constante. Ficou feio, vou apagar aqui porque você merece sempre o melhor. Ficou feio esse tracinho e esse. Então aí eu tenho a minha velocidade constante. Olha que legal, vou dar um destaque aqui. Meu povo, pensa comigo que velocidade tem a ver com deslocamento e tempo, correto? É o ΔS sobre ΔT, perfeito? Então, observe, se eu estabelecer o seguinte, um automóvel tem um deslocamento, um ΔS1, de 100 metros e um tempo de 20 segundos. Qual que é a velocidade estabelecida aí diante dessa nossa comparação aqui, ó, nossa razão? Muito bem. Eu vou dizer que a minha velocidade é de 100 metros dividido por 20 segundos. Vou cancelar os zeros, ou simplificando a fração, dividindo-as por 10. E aí eu tenho 10 sobre 2. Muito bem.
estabelecer aqui 5 metros por segundo como resultado da nossa razão. Beleza? Então aí observe que eu quero manter a velocidade constante. Então o que eu faço agora se por acaso eu quiser duplicar o ΔS? O ΔS2 agora será de 200 metros. O que vai acontecer com o ΔT? O que vai acontecer com o tempo? Observe que eu posso estabelecer a seguinte ideia. Eu posso fazer a continha de novo da velocidade, ou eu posso fazer uma comparação entre razões. Olha, 100 dividido por 20 é igual a 200 dividido por x. E aí eu vou aplicar aquela regrinha dos produtos entre os meios e os extremos. Ó, elementos que estão nos extremos multiplicados igual a multiplicação dos elementos que estão no meio. Por exemplo, ó, 100 vezes x igual a 20 vezes 200. E aí eu tenho assim, ó, x é igual a 200 vezes 20. Olha, 2 vezes 2 dá 4. Repete outros 3 zeros, ó, 0, 0, 0. E vou dividir isso aqui por 100. Opa, então x vai ser igual a, cortou os zeros, cortou, encontrei 40 segundos. Olha que legal. Quando eu tinha 100 metros a percorrer com 20 segundos de tempo, para manter a mesma velocidade, eu, para percorrer agora 200 metros, tenho que estabelecer isso num tempo de 40 segundos. Duplicou a distância, duplica o tempo. E apliquei a propriedade fundamental da proporção. Show de bola? Massa? Todo mundo já lembrava disso aqui, não lembrava? Pronto, aqui foi só para a gente introduzir nossa aula e fazer com que você perceba que esse tema é aplicado na minha prova de matemática, mas também na prova de natureza. Física vai trazer isso o tempo todo, porque física é matemática aplicada à natureza. A matemática, meu povo, é uma linguagem com que você interpreta fenômenos naturais e sociais. Show de bola? Vamos embora. Robertão, tela geral. Trago para você aqui um desafio de uma questão que caiu no Enem. E esse desafio, galera, peço que você se dedique nele pensando comigo. Não vou resolver ele agora, vai estar resolvido no nosso e-book, tá certo? Mas você vai aprofundar na resolução desse exercício. Vou ler com você, ó. O borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que duram 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos. A quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em mililitro é, olha só, a questão pede que a gente defina qual é a quantidade de inseticida liberada a cada acionamento, percebeu? Então eu preciso compreender com você uma situação. 360 mililitros de inseticida é o total quando o produto, lá o recipiente está cheio, tá certo? Isso aí vai durar exatamente 60 dias. E a questão fala que a cada 48 minutos ele solta lá um pouquinho de inseticida. Você percebe que tem que fazer o ajuste entre dias e minutos? Percebe? Olha, um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Então a dica que eu dou para você é transforme 60 dias em minutos. E aí você vai encontrar em mililitro a resposta do inseticida. Show de bola? Olha aí qual é a quantidade de inseticida que é liberada a cada acionamento do borrifador em mililitro. Roberto, na transmissão, corta para mim. Você agora vai fazer um print dessa tela. Quando você tiver a solução dela, você vai mandar para o meu Instagram, que eu vou dar uma moralzinha para você aqui na próxima semana no nosso próximo vídeo, tá certo? Então o que você vai fazer? Bota aquela composição, Robertão. Bota aquela composição. Isso. Vou olhar para a questão aqui, ó, e vou dizer assim, ó, resolve aí, parceiro. Printa. Beleza? E manda para o Instagram de Valtinho, ó, prof.walterpessoa.
@prof.walterpessoa, e a gente vai interagindo e trocando uma ideia aí para você ir aprendendo, compartilhando conhecimento e mergulhando na resolução de matemática. Vem comigo, tela geral. Meu povo, outra aplicação interessante é exatamente o Teorema de Tales. No Teorema de Tales, eu tenho que perceber o seguinte, ó. Se duas retas são transversais a um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Vamos entender isso aqui na figurinha, tá certo? Olha só, tem uma primeira reta, que eu posso chamar de reta R, outra reta paralela a ela, que eu chamo de reta S, e uma terceira reta T, 3 retas paralelas, beleza? Consequentemente, eu vou atravessá-las ou cruzar retas por elas, ó. Passei a primeira reta, cortando essas 3 aí. Essa reta que eu acabei de desenhar, ela é transversal. Olha que nome bonito, Robertão. Reta transversal. A partir disso aí, galera, tu percebe que tem aí pontos de intersecção, é verdade? Olha, cortei outra reta transversal, as 3 paralelas. Olha que legal. Então, se duas retas estão atravessando retas paralelas, vão, consequentemente, criar ali segmentos de retas proporcionais. Olha que legal. Esse segmento de reta em vermelho aí, ó. Marquei o ponto A, a intersecção entre as retas, e o ponto B. Deixa eu marcar ele para você aqui, ó. Ponto A e o ponto B. Tu percebe que esse pedacinho aí é chamado de segmento de reta, porque ele tem início e fim? Show de bola. Agora eu vou considerar agora o outro segmento de reta, ó, que vai do B até o ponto C. Olha que legal. Então, se eu estabelecer uma razão entre esses dois segmentos, essa razão será igual à razão que existe entre os outros dois segmentos da reta consequente, lá do outro lado. Olha só, eu tenho ali o ponto D e o ponto E. Consequentemente, eu tenho aqui, ó, um pontinho e outro, limitando esse segmento de reta. E aí eu tenho um outro pedacinho ali, ó, que eu vou chamar de segmento de reta EF. Olha só, se retas são paralelas e ao serem cortadas por duas transversais, eu vou estabelecer padrão de razão igual entre essas duas transversais. Assim, ó, eu vou dizer que existe AB, um segmento de reta. Quando eu divido por BC, eu digo que isso aqui é igual a divisão que existe entre DE e EF. Percebestes que aí eu tenho de novo uma proporção? Show de bola? Então, igualdade entre duas razões é a consequência do Teorema de Tales. Show de bola? Continuando. Tenho para vocês aí um probleminha 2 que eu vou resolver contigo, tá? Olha só. Para resolver aí esse problema, pensa comigo nessa situação. Esse probleminha 2, muito facilzinho, diz o seguinte: retas paralelas foram cortadas por duas transversais, como indicado na figura abaixo. Sabe-se que as medidas dos segmentos formados estão descritos em destaque. Encontre a medida do segmento EF. Olha que legal, meu povo. Então eu tenho a medida do segmento AB como 8 centímetros, a medida do segmento BC como se fosse 12 centímetros, beleza? Então aqui, ó, 8 e aqui o 12. Vou estabelecer a razão aqui, ó. 8 dividido por 12 tem que ser igual ao segmento DE, olha, que é 10, dividido por EF, que eu não sei, chamá-lo-ei de X. Olha, aqui é 10 e ali é X. Olha que legal, Robertão. E aí eu vou aplicar o Teorema de Tales, ou a regra de proporção, meio pelos extremos, que a gente chama famosamente assim, ó. Então fica assim, 8 vezes x igual a 12 vezes 10. Então eu tenho 8 vezes x igual a 120. Muito bem. Então o x é igual a 120 dividido por 8. Já sei que o x vai ser igual a quanto? Diz aí para mim. 120 dividido por 8. Você encontra como resultado o número 15. Confere? Então aí eu tenho 15 unidades de medida centímetros e fecho a minha aplicaçãozinha do Teorema de Tales. Show de bola? Guarda para mim, Robertão. Tivaltinho, mas uma questão do Enem não vem com essa facilidade toda. Não vem não. Não vem não. Mas eu quero trazer para você o seguinte. Vai lá na tela geral, Robertão. Vou trazer para você o seguinte.
Lá na tela geral eu trago para você o probleminha número 4. Ó. Uma imobiliária está colocando à venda 3 lotes para a construção de casas na Cidade Nova. Cada terreno tem frente para a Rua da Grécia e para a Rua da Pirâmide. As divisões laterais dos terrenos são perpendiculares à Rua da Grécia. E sabe-se que a sua medida total de frente para a Rua da Pirâmide é de 180 metros. Qual é a medida de frente para a Rua da Pirâmide de cada um desses terrenos? Olha que legal. Aqui, galera, eu tenho uma proporcionalidade estabelecida entre essas duas ideias aí. Tu percebe que eu tenho, ó, nessa linha daqui, uma reta que está paralela a essa, que está paralela a essa, que está paralela a essa. E elas são cortadas por duas transversais. São elas essa primeira e essa segunda. Show de bola! Então o Enem vai trazer para você exatamente questões como essa daí. E eu convido você exatamente a assistir a minha segunda aula para que a gente dê continuidade a aplicações de teoremas de Tales e ao principal tema de proporcionalidade do Enem que todo ano cai, que é o tema de escalas, beleza? Vem comigo, é na sequência, é Vapt e Vupt, como já diria aquele parceiro lá da televisão. Valeu? Show! Daqui a pouquinho tu segue a outra aula número 2, já clica na sequência e vem comigo para a gente não perder tempo. Valeu! Tchau!